No nosso quadro de saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao se submeter a um procedimento na área da cirurgia plástica. Muita gente procurando aí, né? E aqui com a gente, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui em Alagoas, André de Mendonça. Doutor André, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Quem faz mais cirurgias plásticas? Acho que essa resposta está na ponta da língua. As mulheres, sem dúvida, são as que mais procuram ainda, né? Bom dia. Bom dia. Na verdade, as mulheres continuam sendo as que mais fazem a cirurgia plástica estética. No entanto, o crescimento do sexo masculino nos últimos anos ele está crescente. Então, nós temos um percentual de aproximadamente 70% a 75% de mulheres e 25% de homens. Quer dizer, então, na verdade, é um crescimento bastante interessante nos últimos anos. E a faixa etária predominante em alguns tipos de procedimentos? Vai depender muito do tipo de procedimento, mas a grande maioria das vezes, a partir dos 30 anos de idade, é a maior incidência da realização de plásticas estéticas. E quando também é mais recomendado, né? Até porque existe uma idade ideal para realizar a cirurgia plástica? Não, existe, a gente fala, o momento ideal, talvez, né? Depende do tipo de cirurgia que ela vai realizar, depende do que aquela paciente quer. Então, o que a gente sempre fala de cirurgia, não existe uma idade mínima nem uma idade máxima. Existe um paciente individualmente ser avaliado e aí se definir qual que é a época, qual que é o procedimento que pode ser indicado nesse caso. Quer dizer que crianças e adolescentes também podem passar por uma cirurgia, dependendo do caso, como o senhor falou? Pode. Inclusive, você pode fazer cirurgia estética em crianças. É claro que existe sempre um certo cuidado até a mais nesse grupo de pacientes. Quando é que ela é indicada? Qual cirurgia? De um modo geral, a cirurgia plástica, porque há pessoas que há necessidade, né, que tem aquela necessidade, outras não. Então, isso vai depender muito de uma avaliação médica e por isso que é importante também procurar um especialista no assunto. Sim, a cirurgia plástica com essas duas vertentes de estética e reparadora, o foco de maior abrangência é a cirurgia estética e aí se perguntar quando é que está indicado, isso depende muito do que o paciente quer com aquilo ali, qual é o desejo dele e o cirurgião plástico vai examinar e vai definir se aquela cirurgia realmente é possível ou não. Então, isso é uma coisa muito importante que se fala. Daí a importância de um especialista que teve toda a sua formação de pelo menos 5 a 6 anos de treinamento para que ele possa definir se aquele paciente tem condições ou não de submeter uma cirurgia plástica, porque muitas vezes ele vai até o consultório do cirurgião plástico e é contraindicado o procedimento cirúrgico. Quer dizer, e quando é contraindicado? Algumas patologias, o paciente tem alguma doença que não está controlada, ou toma algum medicamento que naquele momento ele não pode submeter à cirurgia, ou alguma característica psíquica do paciente, muitas vezes. O paciente está fazendo a cirurgia basicamente para que agrade algum companheiro, algum familiar e não é um desejo próprio dele. Então, o cirurgião plástico ele tem que tentar, nesse momento, discernir o que é importante, o que é que pode ou não ser paciente que pode ou não ser realizar o procedimento cirúrgico. Então, isso é importante que se fale. Há muita procura, então, para a colocação de próteses de silicone nas mamas hoje, né? Vem aumentando isso nos consultórios médicos. Como é que são inseridas essas próteses para quem até deseja, né, ter uma melhora estética nesse sentido? As próteses de silicone hoje, basicamente, elas podem ser colocadas em 3 posições, atrás do músculo, atrás de uma camadazinha acima do músculo, chama face muscular, ou abaixo da glândula mamária. A indicação vai depender muito do paciente e do cirurgião, a indicação pessoal do cirurgião. Hoje, as próteses de mamas teve uma evolução muito grande, né? Então, a gente tem uma gama de disponibilidade de prótese de tamanho, de formato, de forma, de contorno. Então, a qualidade melhorou muito nos últimos anos e, com isso, a gente tem uma maior segurança com relação a esse tipo de procedimento também. Essas mamas, elas podem causar prejuízos às mulheres, à saúde das mulheres? Só em casos exagerados. A gente vê na mídia algumas vezes pacientes que colocaram 800 ml de cirurgia de prótese de silicone. Então, 800, você imagina 800 de um lado, 800 do outro, 1.600 ml. É um problema que vai causar para esse paciente no futuro. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa indicação. Essa questão do volume, né? Exatamente. Também nada de exagero. Claro que você vai ter que pontuar cada paciente, cada desejo, mas com uma indicação e um critério clínico bastante determinado, bastante criterioso. Por isso que é importante a sinceridade mesmo do médico, né? Em avaliar e dizer, ó, não vou colocar essa prótese que é um volume para você, não vai, né? Pode prejudicar ou não. Ele também pode negar, dizer, você não tem condições de colocar prótese mamária. E isso é importante, essa sinceridade do médico no consultório. Exato. Muitas vezes o paciente chega no consultório com a mama grande, mas eu falo, eu quero colocar uma prótese porque a minha mama vai ficar mais dura. Então, não está indicado. Então, existem esses aspectos e o cirurgião tem que contraindicar, porque nesse primeiro momento a paciente vai querer fazer isso, ele faz o procedimento, ela não vai ficar satisfeita, nem ele vai ficar satisfeito com o procedimento. Agora, uma vez colocada essa prótese aí, não atrapalha em nada na amamentação?
Não atrapalha. Esse paciente vai fazer os cuidados normais com o seu ginecologista, com o seu mastologista, com o seu cirurgião plástico com relação à mama, os exames de rotina. Não tem nenhuma contraindicação nesse aspecto. Uma outra cirurgia bastante procurada é a lipoaspiração. Quando é que ela é indicada e quando ela não é indicada, doutor? A lipoaspiração ela é indicada para retirada de pequenas quantidades de gorduras localizadas. Então, muitas vezes há uma certa confusão. Você vê um paciente muito magrinho que faz uma lipoaspiração e a pessoa fala, ela não tem indicação de fazer a cirurgia. Pelo contrário, esse paciente que tem porque é uma gordura localizada. Pacientes que estão muito acima do peso, que não conseguem emagrecer e falam, eu vou fazer a lipoaspiração porque eu vou emagrecer, esse paciente não está indicado porque a lipoaspiração não é considerado um método de emagrecimento. É um método complementar de retirada de gordura localizada. E há diferenças, né, entre os tipos de lipoaspiração? Tem a mini lipo, é isso, hidrolipo, lipolite, é isso? Tem esses tipos? Esse é um termo mais comercial. Na verdade, a Sociedade de Cirurgia Plástica ela considera como lipoaspiração, é um termo único. E aí você tem vários tipos de técnicas de lipoaspiração, mas a consagrada é lipoaspiração mesmo. E aí, se você tirar um pequeno volume, você considera como se fosse mini lipo, enfim. Mas, na verdade, o termo científico é lipoaspiração. E aí você vai ter lipoaspiração de portes maiores, menores, que pode fazer com anestesia local ou com anestesia peridural, enfim. Esses critérios são individuais, depende de cada volume que vai ser retirado do paciente. Qual a região do corpo que pode ser lipoaspirada? Praticamente todas as regiões, a gente fala, né? Você pode ir desde da cabeça, da região do pescoço, da região do braço, do abdômen, da coxa, do culote, das costas. Algumas regiões nessa estrutura corporal a gente contraindica. Mas, assim, em várias regiões onde você tem gordura localizada, parte interna do joelho, então eles podem ser realizados a lipoaspiração. A gente falou de lipoaspiração e a lipoescultura, a diferença? A lipoescultura é um termo que foi criado para identificar quando você retira a gordura de algum local e você vai colocar a gordura de outro local. Você vai remodelando o corpo daquele paciente, né? Hoje é uma coisa muito falada na cirurgia plástica, é um enxerto de gordura, por exemplo. Você retira a gordura de uma região, faz em outra região, você faz um preenchimento em algum local. Então, é um tema muito comum na cirurgia plástica atual. Há diversas cirurgias também, muita gente procura para fazer cirurgia na face. E, por exemplo, a cirurgia do nariz, né, é uma das mais procuradas. Em quais casos é indicada essa cirurgia? A cirurgia do nariz é uma cirurgia importantíssima. Delicada, que tem os cuidados assim, muito importantes. Não existe um molde único para a cirurgia do nariz. Se eu considerar a paciente da década de 60, todos os pacientes tinham o mesmo nariz, hoje não. A preocupação com o cirurgião é com relação ao formato global da face, identificar alguns aspectos e manter alguns aspectos do nariz do paciente que identificam aquele paciente. Nariz mais forte. Hoje, então a característica do nariz hoje da cirurgia plástica do nariz, ela mudou completamente. A cirurgia moderna hoje da rinoplastia, ela tem outra visão e com isso a gente evita aqueles estigmas de narizes operados em cirurgia plástica. Você vai olhar para o paciente e falar, ele está melhor, mas eu não sei o que é que ele fez. Antigamente, você olhava para o paciente e falava todos os pacientes operaram do nariz porque eles têm o mesmo nariz. Por isso que é importante mesmo uma avaliação minuciosa para o paciente depois também não se arrepender. Não é isso? E o médico tem que orientar muito bem nesse sentido. Por isso, quais os cuidados prévios que um paciente deve ter ao procurar um cirurgião plástico, doutor? A primeira coisa é saber se aquele profissional é um cirurgião plástico. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dispõe de um site nacional que chama cirurgiaplástica.org.br, onde você vai localizar em todo o Brasil se aquele cirurgião plástico ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, assim como o Conselho Regional de Medicina pode informar também se aquele profissional tem habilitação em cirurgia plástica. Então, isso é um fator importante. Outro fator importante é o local que vai fazer o procedimento de cirurgia plástica. Certificar com o seu cirurgião se tem uma segurança, se tem uma estrutura adequada e também não omitir nada para o seu médico. É muito comum alguns pacientes querem fazer cirurgia plástica, omite alguma informação para que você possa fazer a cirurgia. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo e a gente tem que sempre pedir ao paciente que seja claro com o cirurgião. Porque é a sua saúde que está importante, não deve omitir nada, porque qualquer omissão pode prejudicar, você pode ter consequências graves depois, caso isso venha a acontecer. André, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, esclarecimentos aí sobre a cirurgia plástica hoje aqui no Bom Dia Alagoas. Um bom dia para o senhor, um bom feriado. Eu que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Alagoas, a todos nós cirurgiões plásticos, por essa oportunidade aqui no Bom Dia. Obrigada.